é a arminha de gel ou a Nerf. Então, bora testar aqui, galera, o alvo. Primeiro, com a arminha de gel. Eita, galera, acertei muito tiro. Agora, galera, agora é a vez da Nerf. E se você acha que ela vai ganhar, deixa o like, se inscreve. Então, bora ver. Caramba, galera, olha aqui. Também no alvo, galera. Então, deixa o like, se inscreve e então falou, galera.